Pastor, então, a impartição é muito importante e funciona mesmo. Porque eu vejo os alunos que vêm aqui, todos eles voltam e falam assim: olha, apóstolo, eu vou falar de mim, eu recebi aquela impartição de emagrecimento que teve aqui também, né? De emagrecimento. E agora eu estou operando e as pessoas estão emagrecendo. Ah, eu recebi dos ossos, né? Operação dos ossos, da cartilagem, por exemplo, né? E eles começaram a operar. Esse de crescimento de perna, de braço, é o mais simples. É o mais simples. É a primeira lição que a gente dá no seminário. É a primeira prática que a gente ensina, que é o mais simples de todos eles. Por exemplo, impartição sobre que o senhor tem me usado. Então, quando você falou de emagrecimento, também tem para engordar. Porque eu já peguei lá no Nordeste pessoas muito magro, pastor. Muito, não sei qual motivo, mas o senhor operou, ele engorda. E também outra coisa que é uma De ação que eu engordar, carrego. não sabia. Engordar. E outro, pastor, crescimento de altura. Uma ação que eu carrego. Lá no Nordeste também. As crianças vinham para querer crescer, fala, olha, ele não cresce. A mãe falou, ele está assim, né, fora, né, está mais abaixo da idade dele. E a gente orava, pastor, tinha um que crescia assim, ó, eu não sei quanto é, deve ser uns 20, né, 20 centímetros, mais ou menos. Tem uns 5 é bem nítido, rapidinho, mas porque a gente coloca a criança na parede e a gente assim, coloca Media, né? lápis, né? Lápis. E depois da oração, a gente ia olhar de novo. E ele estava bem mais alto. E acontecia muito isso. Aqui na nossa escola também já aconteceu isso. Outra unção de impartição, pastor, que também acontece muito, é um segredo, unção de prosperidade, que é poucos que eu ministro. Eu não ministro muito A mais. apóstolo tem essa unção? Unção de Eu prosperidade. quero essa unção. Quando eu já falei lá na escola, só quando o senhor permite, né? Lá na escola, eu pensava, não, todo mundo quer. Aí vem todo mundo correndo. A unção da prosperidade, Todo né? mundo quer. Todo mundo quer. Mas tem que crer. Tem que crer. Apóstola, falando nisso, você já assistiu o programa, sabe como que é? No final, a apóstola vai impartir a unção. Compartilhe aí os vídeos, porque ela vai impartir a unção. Ela recebeu, como você ouviu aí o testemunho, muita unção de vários homens, porque ela traz na escola, e antes de trazer a escola, ela ia lá para os Estados Unidos, ia para outro lugar. Então ela recebeu muita impartição. Ela está cheia, e ela vai transferir para você. Infelizmente, apóstolo, é algo tão bom isso que tem na escola de transferência, de ter liberdade para o espírito, mas sem precisar citar nome de pessoas, que é chato citar nome de pessoas, mas algo triste é você ver aqueles que caminharam nessa unção e perderam, ou não que não perde, né? Mas como eles não estão dando ênfase, parece que diminui. Aconteceu isso de você ver homens que passaram na escola, que era algo sobrenatural, e hoje você fala, meu Deus, Sim. sem precisar citar nome, mas você já viu acontecer isso? Sim, pastor. O mundo espiritual é tão verdadeiro que muita gente diz assim, é porque o dom é irrevogável, mas a unção, você vê ela realmente acontecer isso. Quando a pessoa começa a ir para um outro, desvia para um outro lado, né? Eu já vi homens de Deus indo para um outro lado, indo para o coaching, né? Você vê as pessoas começam a se afastar dela. Os alunos, os discípulos começam a afastar. Porque todo mundo que tem discernimento espiritual, ou quem tem o profético aguçado, ele sente, ele vê.
Deus mostra. Não tem como, pastor. Essas pessoas, isso aqui é um lado que eu vou falar, mas eu vou falar outro lado, porque que a pessoa, eu vejo nitidamente essas pessoas não ser mais usado. Foi muito falado aqui no podcast, né, pastor, de pessoas orgulhosos. Isso também. Mas pegando esse gancho aí, um pastor muito usado na unção, em dons, ele ir pro coach não é bom? Oh, pastor, o senhor fez uma pergunta aí, é meio complicado para eu responder aqui. Não, pode responder, a sua opinião, né? Mas depois as pessoas vão falar que a apóstola ali falou, porque hoje muitos homens de Deus foram para coaching. Eu vou falar para o senhor, eu e mais uma turma de profetas, a gente está longe, fica longe dessas pessoas. Então a apóstola Li Chuang nunca vai ser coach. Não. Não, eu sou serva de Deus. Eu vou ministrar a palavra e a unção que vem de Deus. Não, porque o coaching, ele é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro hoje. O pessoal paga caro para fazer. Não sei se você sabe. Sim. E as pessoas estão entrando nisso aí. Então não é nem por interesse de ajudar, pelo menos alguns, é um interesse financeiro. Ah, pastor, eu imagino que é isso. Mas vamos dizer assim, apóstolo, vamos voltar para a cura. Vamos voltar para a cura, que é o nosso foco. Vamos voltar para a cura. Quando você foi recebendo essa unção e aí Deus foi abrindo a agenda, que teve um ano aí, que eu estava conversando até, e você até falou o ano que foi, você ministrou vários lugares do Brasil. E como foi essa ida nas igrejas, o que você percebeu e qual foi o lugar que teve mais cura e milagre? Eu creio que todo lugar teve, mas teve um lugar que talvez você mesmo ficou impactada. Lembra de algum lugar específico? Sim, bastante, pastor. Só terminar esse assunto anterior, eu acho que todos nós temos que orar mais, pedir ao Senhor, perguntar, pastor, porque isso é um assunto muito importante, sobre quem você está recebendo impartição. Pastor, o senhor volta sobre essa pergunta daqui a pouco, para eu não esquecer? Porque é muito importante falar sobre essa impartição. Toma muito cuidado de quem você está recebendo. Isso é muito importante, talvez ninguém falou ainda. É muito importante. A gente ora e observa bastante. Quando você recebe impartição, é tão verdadeiro, que coisa boa você recebe, coisa ruim você também recebe, pastor. É possível receber algo ruim? Sim, você recebe tudo. É um pacote. Por isso, quando você recebe, isso eu ensino. Eu ensino lá também. Quando você vai receber, você precisa orar ao Senhor. Alguns que você não conhece, você precisa falar, pastor. Senhor, eu vou receber só aquilo que vem do Senhor. Se não for do Senhor, eu recuso, eu cancelo. Eu recuso tudo e eu cancelo agora tudo. Oh, que coisa tremenda, apóstolo, sem querer cortar. Isso é uma chave importante. É uma chave. E eu nem sabia que a apóstolo falava isso, mas eu falei um dia desses no canal. Eu falei isso aí numa live e falei assim, ó, quando eu vou receber, eu falo assim, Deus, o que é do Senhor, estou aberto, o que não é, estou fechado, não vai passar. Eu já fazia uma oração mais ou menos assim, igual da apóstola, mas pode continuar. Pastor, quando eu, às vezes, na ignorância dos anos bem remota ainda, quando eu recebi a unção, eu não sabia desse princípio. Então, eu já recebi, né? Assim, profetas falaram, olha, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu orei ao Senhor. Senhor, me perdoa. E tudo que eu recebi dessa pessoa, eu cancelo, eu renuncio tudo. Está entendendo, pastor? Você precisa renunciar. Porque você começa... Pastor, quando uma pessoa, por exemplo, você
um pastor não está liberto, você recebe aquilo também, o que carrega. Entendeu? Entendi. Se a pessoa não está liberta, você também recebe. Mas se fizer essa oração, já bloqueia. Sim, Igual essa você oração que bloqueia. você falar assim, o que não é de Deus, eu não quero Se receber. você sabe, você já nem vai. Não. Eu não vou, pastor. Eu Não, mas aí- hoje recebo pouca gente que coloca a mão na minha cabeça. Mas se não sabe, é bom fazer essa oração. Tem que fazer. Tem que fazer. Porque eu já vi bastante ali. Por exemplo, tem gente, pastor, que ele, na outrora, ele ainda, quando não conhecia o Senhor, ele... bom, ia falar uma coisa mais forte, mas vou falar algo mais leve agora. Por exemplo, a pessoa não está limpo no casamento. Vamos dizer assim, uma palavra mais bonita, né? Não está alinhado. Você pega toda a maldição. Se você vê o vaso, o casamento, ele não está indo bem, você tem que tomar cuidado. E hoje tem acontecido muito isso. Mas hoje. Agora entrou num assunto mais polêmico, apóstolo. Não, pastor. Isso é quando vai igual numa escola, alguém chama, igual na sua escola, está vindo, ele não é pastor local, né? Mas imagine a pessoa sabe que o pastor dele, o apóstolo, o profeta, o líder dele, tá tudo torto. Ele sabe que tá alguma coisa errada, e bem errada às vezes. Ele ficar ali não vai ser mal para ele? Pastor, isso aí a pessoa... O senhor está me fazendo pergunta bem difícil hoje aqui, hein? Para apóstolo ali, você faz pergunta bem difícil. Pastor, quando a pessoa tem que orar ao Senhor. Senhor, eu posso sair desse ministério? Se você sabe que o pastor não está alinhado, vamos dizer isso. Ele tem que orar ao Senhor. É só o Senhor que pode falar sim ou não. Às vezes o Senhor deixa a pessoa para orar por esse pastor. Para interceder. Bem interessante isso. Às vezes é para estar lá, para ele estar ajudando. Para interceder pelo este pastor. Mas se a pessoa não está preparada para isso, tem que pedir bênção. Tem que pedir bênção. Isso é um assunto muito bom também de pedir bênção, pastor. O seu podcast é muito abençoado. Então, tem muito assunto que as pessoas estão aprendendo e precisa atentar a essas... porque a gente fala muito de unção, receber cura. Mas essas coisas pouca gente quer falar, né? É verdade. E tem que saber. Você recebendo, o que eu falei agora, você tem que orar, tem que até sentar, ajoelhar diante do Senhor e falar, Senhor, de todos que eu recebi, se tem alguém que eu recebi e que não, porque tem, às vezes, no homossexualismo, né? Entendeu? Isso é palavra forte que eu ia falar. É muito perigoso isso. Aí você recebe isso, esse espírito, entendeu? É igual a apóstola falou que faz na escola, eu também, graças a Deus, no podcast eu procuro, pesquiso, tento analisar assim, independente da visão dele, que cada um tem uma visão, eu não pesquiso na questão de visão, eu pesquiso na questão de conduta, de caráter, de ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Da visão, nós temos que respeitar a visão de cada um, e até bom, né? Muita gente que com visões diferentes vem aqui no podcast, mas o fundamental é a vida com Deus, se realmente está vivendo aquilo ou não. Apóstola, para falar de um assunto mais leve, as curas. As curas. Você foi em vários lugares no Brasil. Como foi essa experiência viajando do sul para o Nordeste, que é bem diferente, para o Rio de Janeiro, ministrando em várias igrejas grandes e pequenas? E qual foi o dia que mais, vamos dizer, todo lugar Deus te usou em cura, mas teve um dia que talvez foi mais extraordinário? Sim. Eu estava falando para o pastor, né, Ariston, que em 2023 o senhor me mandou para norte, sul, leste e oeste aqui no Brasil.
era muita viagem. Era muita agenda aqui no Brasil, norte a sul, leste a oeste, e fui muito para o Rio, muito para o Nordeste, para o Sul, né? Antes daquela inundação ainda. É, aqui em São Paulo mesmo, no interiores. Então, eu fui em Minas, muito em Minas, né? É, então, pastor, eu viajei muito porque era uma comando do Senhor. A gente sempre está servindo ao Senhor e sempre tem que estar na direção do Senhor, alinhado com o Senhor. E o Senhor disse que assim, abriu as portas, né, ia orando, e eu fui em esses lugares, muitos, tem igreja grande, tem igreja pequena, né, e eu nunca prezei se era pequena, se é grande, nunca perguntei se a sua igreja tem quantas pessoas, se tiver 15, 20, eu também ia, porque assim nós vamos fazendo o reino de Deus, né? O reino. Então, por quê? Muita gente tem sede. Eles querem aprender a operar, querem receber a impartição. Então, nós vamos até lá e nós curamos também, muitas curas. Eles querem a cura. Muitos te chamam porque a igreja tem precisando de muitos enfermos. Você precisa de cura. E o que me assim chamou muita atenção, todos eles o Senhor opera do jeito que quer, como quer, né, pastor? Assim como muitos convidados que vêm aqui, cada tem uma experiência, um dom diferente. Então, no meu caso, o Senhor, onde eu vou, eu percebi assim, quando você está conectado, você precisa estar conectado ao seu Wi-Fi com o Pai. Quando você está conectado, você prepara. Eu já falei aqui, né, que quando eu preparo um negócio, chega lá, o Senhor muda tudo. Então, eu oro ao Senhor hoje, Senhor, o que o Senhor quer me usar lá, né? Se é libertação, se é quebra de maldição, porque às vezes a igreja é quebra de maldição. Então, eu faço muita quebra de maldição, hereditária, familiares, essas coisas, né? E também, muitos lugares, você vai para libertação, é cura interior, é pura cura interior. É coração mesmo, é coração. O pessoal está precisando, eles estão quebrantados, estão com muito amargura, então, é muita libertação. E maioria que eu vou, que as pessoas querem, é milagres extraordinários. Então, uma coisa eu digo, pastor, não é nós que operamos. 1 Coríntios 12, é o Espírito Santo, ele que dá, né? Ele que dá os dons, ele que cura. Então, onde o Senhor me enviar, eu sei que o Senhor vai curar. Não importa, eu falo para a igreja, não importa qual é a tua doença, não importa se é câncer, se é cirurgia de coração. Foi aqui em São Paulo, pastor. Deixa eu falar sobre essa cirurgia de coração, né, que alguém já falou aqui. Cirurgias, que estava marcado a cirurgia, eu não sabia. Eu vou lá e oro. Né? Eu pergunto o que você precisa. Ah, meu coração está precisando disso, não sei o quê. Os anjos, né? Que o senhor gosta de falar sobre os anjos, que o meu ministério é mais movido pelo anjos, porque, pastor, onde eu vou, na Taiwan, por exemplo, aqui, é muita gente. É muitas pessoas. Então, não tem como eu orar um a um. Entendeu? Então, teria que ser quem? Um dia é esse do Rio que eu ia falar. Irmão, são duas coisas que eu... Vamos terminar sobre essa cirurgia, né, de coração. E orei, e o anjo foi lá e fez uma cirurgia na senhora lá, uma irmã, né? E depois eu soube que ele não é dessa igreja, a irmã, e ela também estava indo na outra igreja há pouco tempo. E o Senhor operou. O Senhor cura quem ele quiser. Não é só crente que ele cura, né? Isso aqui também é uma chave. Eu já estou falando. Então, pastor, e o anjo fez uma cirurgia nessa senhora, ela praticamente foi uma das primeiras e ficou até o final.
E o anjo começou a operar lá, e ela chegou até a vomitar lá, e as obreiras que estavam atendendo, porque eu estava ministrando, estava pregando a palavra ainda, e ela foi ministrar, e ela depois falaram para mim também que ela não precisou da cirurgia de coração. Olha, pastor, como Deus é bom. E quanto ia custar essa cirurgia? E às vezes não fica bom. E quando é o Espírito Santo que faz, fica 100%. Isso aí foi muito assim. Outras cirurgias que o senhor já fez também, muito. E ultimamente eu até coloquei hoje, né, no meu YouTube. É que não está dando tempo, pastor, para colocar YouTube. Então, eu coloco mais ali no Instagram também, né? Antigamente, eu colocava cada vídeo pequeno que o senhor também coloca, né, no YouTube, mas tem muitos, muitos. Outrora tinha muitos, eu coloquei. Mas eu coloquei osteonecrose. Não sei se o senhor já ouviu. Necrose é morte, né, da célula, mas o dele era osso, já estava morto, ele falou, né? Tipo, necrosado, isso entende, né? O pessoal que está ouvindo entende, a necrose. E eu falei, eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, há 5 anos. E ele estava com bengala, né? Ele estava com foi aqui em Guarulhos, né? Últimas que eu ministrei. E ele veio com bengala e ele falou, apóstolo, ele veio com propósito. Ele é dessa igreja, falou, eu quero ser curado hoje aqui. Ele viu meus Instagram, meus YouTube, e ele falou, eu quero ser curado hoje. Eu falei, o Senhor vai te curar sim. E ele estava andando com bengala, muita dor, porque sofrimento, e ele, inclusive, falou que já fez várias cirurgias, pastor, várias, e não, porque é não osso, né, pastor? E aí, o que eu faço? Uma das chaves, pastor, para você curar cadeirante, esses casos um pouquinho mais complexos, eu deixo ele sentado na primeira fila. Falei, vem aqui, irmão, você vai sentar aqui na primeira fila. Sabe para quê? Para quê? Isso aí é uma chave. Para que eu estou curando outras pessoas, já vai criando fé nele. Ele vai vendo esse curado, aquele curado, aquele curado, e o Senhor está trabalhando no coração dele, na mente dele, em tudo. E eu deixei ele no último. E aí ele veio e eu orei por ele, tem um testemunho lá no YouTube, depois o senhor também pode ver. E ele foi curado, ele saiu instantâneo a cura dele. Ele saiu já pulando, depois mandou esse vídeo para mim, a igreja, né? Geralmente, pastor, eu não pergunto, não dá tempo para as pessoas eu perguntar, olha, foi curado esse irmão, aquele, como que foi o pós, né? É difícil eu perguntar, porque não dá tempo, por causa do tempo. Pastor, porque eu sei uma coisa, pela minha fé, você sabe que somos curados, essa aqui é outra chave. Somos curados de 3 maneiras. Pela minha fé que eu ministro, eu curo, né? Pela fé, ela é curada. Pela fé de quem eu estou curando, né? Doente. Doente, pela fé dele também é curado. E também algumas pessoas trazem foto, vai orar, interceder pela outra pessoa, é curado. Então, esse aqui também é um ensino já. São 3 chaves, tá? São as chaves para cura, para receber, né, a cura. Então, pastor, e ele foi curado. Nesse dia, isso aí foi muito, muito. A igreja toda assim deu a glória, porque ele já saiu correndo da igreja. Geralmente eu já faço as igrejas correndo. Outra é que, assim, meio notório, foi no Rio de Janeiro, que eu já contei na outra vez. A igreja é muito grande, eu estou com muita saudade dessa igreja, né? E uma noite, 150, a outra noite mais 150, mas era mais de 150, era 200. E foi né? curado? De curados, Bastante. uma noite. Então, pastor, é difícil, eu comecei a falar para o Senhor,
Porque aí você termina meia-noite, 1 hora, e o pessoal quer ir embora. Mas o pessoal não quer ir embora, quer ficar lá. Eu quero ir embora, né? Eu posso quer ir embora. E aí eu falo assim, Senhor, como que eu faço? Vou orar, pedir para o anjo fazer tudo isso. E hoje, as minhas ministrações, é o anjo que faz. E torna-se tão leve, pastor, tão leve, porque, Senhor, envia teus anjos. Eles começam a curar. É ossos, é dor no ombro, é cervical, até hoje tornozelo, joelho. Eu peço para o anjo. Ah, e sabe aquela planta, fascite plantar? Eu vi muito, pastor, muito, fascite plantar. E é porque sente muita dor, né? E o senhor, depois da oração, a pessoa fica curada. Aqui na escola mesmo, muitos foram curados essa parte. Então, isso foi muito notório nessa igreja no Rio de Janeiro. Né? Cadeirante, essa aí também Teve tinha. cadeirante curado já no São? Sim, nessa igreja, né? Também foi ali várias, não foi só uma, porque tinha bengalas também. A própria esposa do pastor, né? A presidente da igreja também, ela estava com engessada a perna dela. Então o pessoal tira, eu mando tirar na hora. Essas coisas são assim, pastor, são curas imediatas. E quem faz são os anjos. Aí uma pergunta sobre os anjos.